né, de abertura, eu acho que é bem claro para mim que esse texto que eu vou ler, apesar de eu vou ler só um versículo, e depois vocês vão me ajudar em cada um que receba um versículo, no mesmo capítulo, ele confirma o que já foi falado aqui na abertura, que o presbítero Ribeiro já falou, né, algumas coisas que coincidem com o que eu trouxe preparado. Então, em Atos, capítulo 9, há uma mensagem que é um pouco conhecida já de nós que estamos servindo a Deus há um tempo, mas que eu ouço quando fala-se sobre esse capítulo, muito da história de Saulo, sobre a conversão de Saulo, e pouco se fala sobre Ananias, né? Eu não sei se vocês têm uma impressão diferente da minha, não sei se os pastores aqui já ouviram muito falar sobre Ananias. A gente já ouviu talvez muito, porque a gente está há muito tempo no caminho, né? Mas é pouco falado sobre Ananias. Ananias parece ser um personagem um pouco apagado na história, mas que foi aceso ou que acendeu quando foi necessário uma função assim primordial. Então, em Atos capítulo 9, eu vou ler o versículo 15. Versículo 15, que diz assim, ó: disse-lhe, porém, se vocês quiserem ficar em pé agora, vamos lá, vocês vão. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim, ou este é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Podem se sentar, irmãos. Aqui o texto está falando de um personagem que é o Saulo, a quem nós temos o hábito de chamar, né, de apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, vocês conhecem a história, ele era um fariseu e, em nome da religião, em nome dos magistrados, das leis da época, que defendiam os ensinamentos dos antigos, né, que vem desde Noé, Abraão, Moisés, ele começa a perseguir o povo de Deus, o povo que seguiu a Jesus e o povo que pregava Jesus como sendo Cristo. Eles não concordavam com isso. Paulo, na história, na história do cristianismo, ele tem uma função assim prioritária em relação ao Novo Testamento. Ele escreveu diversas cartas, que são diversos livros que nós temos na nossa Bíblia e que servem de base para a doutrina nossa cristã. Mas às vezes nós, assim como talvez tenha passado um pensamento para Ananias, às vezes nós parecemos tão irrelevantes na obra de Deus, tão irrelevantes no caminho, que era assim que eles se chamavam, né? O povo do caminho, parecemos às vezes tão insignificantes que chega a ser talvez para uns um sentimento de ser descartável. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte: por exemplo, o pastor está usando aqui uma caneta. Alguns daí estão vendo o pastor escrevendo aqui, umas anotações, certo? Vamos supor que essa caneta, pastor, começa a falhar. A caneta começou a falhar. O pastor tem a opção de talvez pedir uma caneta emprestada. Mas o primeiro pensamento talvez seja:
quase sinônimo de descartar essa caneta aí, né, pastor? Não é assim a nossa vida? A gente está usando uma caneta, pastor. A pastora também usa caneta, ou não? Ou só escreve no notebook? Usa caneta. E quando a caneta começa a falhar, o pensamento é: preciso descartar e comprar outra caneta. Ou usar outra caneta que eu já tenho no meu estúdio. É assim com vocês também, pastora Bia? É assim? É assim? Com todos vocês ou não? Nicolas, você está na escola, sua caneta parou de escrever, começa a falhar. O que você faz? Dispensa a caneta, porque não tem mais o que fazer, ou guarda mais uns dias, ou tem uns que faz assim, pastora Bia, assim, ó. Dá certo fazer isso? Dá um pouquinho, esquenta um pouquinho. Depois que eu faço assim, funciona. Pois é. Alguns pegam carinho pela caneta, que eu acho que sou eu, caneta preta, e fica tentando salvar a caneta. Quem sabe ela volta a escrever, né, pastor? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que é o seguinte: nem toda caneta que falha é descartável, pastor. Porque a caneta é algo que você usa, que o pastor usa para uma finalidade. Ela tem uma serventia, ela serve. Ela serve. Será que eu, Coutinho, sou um servo? E o servo é para servir. Imagina vocês se eu começo a falhar e o dono da caneta resolve dispensar e descartar a caneta, pastor. Aí deu ruim, né, pastor? Então, a palavra de hoje é sobre isso. Mas não sobre a caneta propriamente dita, é óbvio, né? Mas nem toda caneta que falha é descartável. Aqui na abertura do culto foi falado sobre obediência. Algumas vezes eu vim aqui e também falei sobre obediência. E a obediência é praticamente uma base para a gente que é servo. Então, essa mensagem ela fala sobre obediência. E é uma obediência que nós devemos ter, ainda que com medo. Sabe quando em algum momento você tem algum tipo de medo? E ainda assim é necessário que nós mantenhamos na obediência. A obediência, ela é capaz de transformar vidas. Claro que não a obediência por si só, né? A gente sabe que transforma o Espírito Santo, vocês já entendem isso. Mas o Espírito Santo ele só vai agir naquele que tem a obediência, não é isso, pastor? E que aceita correção, aquele que é transformado, aquele que quer se transformar, é alterado, mudança na vida daquele que quer mudar. Então, de uma certa forma, essa obediência, ela transforma vidas. E ela também, através da sua vida, é capaz de escrever histórias eternas. Por exemplo, pense em Ananias. Nós estamos falando sobre Ananias e o apóstolo Paulo, que na época ainda usava o nome de Saulo. Será que a ação transformou a vida também de Saulo? Será que através da ação, da obediência de Ananias, quem está com o versículo 10 aí na mão, pode ler para a gente, por gentileza? Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 10. Quem E recebeu a palavra? havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Obrigado. Sobre eis-me aqui, Senhor, Ribeiro falou na abertura também, né? Sobre estar pronto, disposto, eis-me aqui. Ou seja, o versículo 10
ele é claro em relação à posição de Ananias. Ananias prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. A questão é que Deus, ele só fala com quem está disposto a ouvir. Ou seja, disposto a dar ouvidos. Então Ananias, ele foi pronto. O Senhor falou com ele, ele falou: estou aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. O que é para eu fazer? Aí vem o problema. O que é para eu fazer? Eis-me aqui. E aí fala com o pastor: deu ruim. Mas era isso. Eis-me aqui. Irmãos, Deus fala com quem está disponível. Mas Ele sabe quem está disponível e disposto, né, pastor? Ele sabe. Ele só vai entregar uma missão para quem realmente estiver disponível e atento ao chamado. Porque quem está disponível, fala comigo assim, ó. Quem está disponível, ouve a voz do céu. Ou seja, irmãos, isso significa que estar disponível não é sobre títulos, é sobre disposição. Ananias estava disposto a servir, estava disposto, mas também teve medo quando ele soube do que se tratava. É óbvio, talvez eu nem tivesse a coragem que ele teve. E o não ser sobre títulos é porque Ananias, irmãos, praticamente era um cidadão desconhecido, perto de todos os nomes que nós temos, de todos aqueles que seguiram a Cristo, de todos os nomes da Bíblia. Ananias, ele era praticamente insignificante ali na situação. Porém não foi assim, porque ele deu ouvidos. Leiam para mim aí o versículo 11 e 12, quem recebeu, por gentileza. Versículo 11 e 12. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Irmãos, o Senhor deixou tudo preparado para Ananias, mas ele não disse para Ananias de primeiro momento. Quando ele chama, Ananias fala: eis-me aqui. E aí Ananias descobre qual é a missão, e aí ele tem medo. Mas o que a gente vê nos versículos 11 e 12? Nós observamos aqui que Deus, ele só confia missões difíceis aos corações obedientes. Então ele já conhecia o coração de Ananias. Ele sabia que Ananias ia ser obediente e que ia realizar aquela missão. Ou seja, diz assim comigo então: missões difíceis revelam corações fiéis. Quando Deus mandou então Ananias, ele já preparou o caminho. Às vezes nós falamos um para o outro sobre fidelidade, mas pastor amigo, as missões difíceis é que revelam fidelidade, o ser fiel. Isso não significa que aquele que não tenha uma missão difícil não seja fiel. Ele pode ser fiel até a morte sem receber uma missão difícil. Mas na missão difícil, a missão difícil ela revela, né, esse coração fiel. O Senhor Deus, ele não precisa da nossa lógica, mas ele precisa da nossa obediência. Porque Ananias, irmãos, na cabeça dele, praticamente era uma missão suicida, quando ele descobre que ele precisa ir levar a cura a Saulo, porque o Espírito Santo diz para ele assim:
ó, você vai lá orar e impor as mãos em Saulo. Porém, o Espírito Santo também já disse para ele, Jesus já aparece para ele e diz assim: olha, Saulo já teve um sonho, e nesse sonho ele viu chegando um personagem com o nome de Ananias. Eita. Saulo já sabia que Ananias iria ter. Eita, aleluia. E Ananias obedeceu, irmãos. Leiam para mim, por gentileza, o versículo 13 e 14. Quem recebeu aí o papelzinho com 13 e 14, por gentileza. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Obrigado. Aí está a resposta, né, irmãos, do que eu venho falando aqui agora. Ananias temeu. Ocorre que o medo, ele não pode dominar a nossa resposta ao chamado. Ainda que Ananias tenha tido receio, ele foi obediente. Então que nós não deixemos o nosso medo calar a nossa boca ou dominar a nossa missão. Eu não sei qual é a tua missão, mas você precisa ter fé, manter a fidelidade, ter a obediência e acreditar que Deus já preparou o caminho. Deus já preparou o lugar para onde você vai. Deus já preparou os ouvidos daquele que precisa ouvir aquilo que você tem para falar. Qual é a aplicação desse versículo na nossa vida hoje? Nós podemos aplicar a primeira parte, que é natural ter medo. Diz aí, é natural ter medo. É natural ter medo. É natural ter medo. Agora eu vou dizer o seguinte para você, que é natural ter medo, mas o sobrenatural, ele começa quando eu ou você decide obedecer, mesmo com medo. E aí vem o sobrenatural, porque o ter medo é natural. E foi por isso que houve lá, nessa passagem, o sobrenatural, pela obediência de Ananias. Quem recebeu o versículo 15, pode ler por gentileza? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, que não foi uma história fácil. Servir o caminho, servir a Deus, servir ao Senhor, não é missão fácil. Não é missão fácil. Ser obediente não é uma missão fácil. Ter fé não é uma missão fácil. No versículo 15, então, nós podemos aprender que Deus, Ele vê um propósito, onde nós, às vezes, só vemos perigo. Tenho certeza que Ananias, quando soube, ele pode não ter hesitado, mas ele pensou assim, talvez, né? Por que fui eu dizer, eis-me aqui, Senhor? Mas logo para esse homem aí, Deus, tenho ouvido eu que ele tem perseguido o teu povo, tem encarcerado pessoas, inclusive era sabido naquela época que Saulo esteve presente no apedrejamento de Estevão. Lá estava Saulo, e Estevão morreu apedrejado. Então é óbvio que Ananias, né, se sentiu talvez que Saulo fosse para ele uma ameaça. Mas só que onde Ananias viu a ameaça, onde nós às vezes no dia a dia vemos ameaça, Deus vê vaso. Aleluia. Glória a Deus. Deus enxerga o potencial eterno em pessoas que julgamos, que nós, julgamos perdidas,
Sabe quando a gente olha alguém e fala, ele não tem mais jeito? Não sei se nós fazemos isso, né? Mas talvez já tenhamos feito antes, no passado, ou talvez outras pessoas que tenham feito, que nós tomamos conhecimento. Aí vem a história da caneta, né? Que ele, né, o Espírito Santo, Deus, o Senhor, escreve o futuro com canetas que nós às vezes julgamos que são falhas ou que já estão quebradas. Aquele cidadão que às vezes é julgado como que não tem mais jeito, está falhando tanto que merece ser descartado, o Senhor vê nele um vaso. E foi assim na vida de Paulo. E que seja assim na nossa vida, porque nós somos falhos. Não há aquele que não falhe. Quem estiver com o versículo 17 pode ler, por gentileza. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Obrigado, repete aí. Obrigado para o Nicolas também, que eu falei. Repete comigo assim, ó. Vá por um outro lado, melhor. A tua obediência ativa o destino de alguém. Ativa o destino de alguém. Repete, que eu acho que o seu alguém do lado não ouviu direito. A tua obediência ativa o destino de alguém. Ativa o destino de alguém. A obediência de hoje, irmãos, e outro dia eu falei sobre isso também numa palavra. A obediência de hoje, ela serve para despertar o ministério de alguém. Se não o seu, talvez o de alguém. Porque a obediência de Ananias em ir lá foi transformadora ali na vida de Paulo, que até então ainda usava o nome de Saulo. Ou seja, a obediência dele ativou ali, a partir daquele momento, o destino, a vida, o caminho, a obra do apóstolo, então, Paulo. Uma atitude de fé, irmãos, uma simples atitude sua de fé, ela pode ser um gatilho para ativar o chamado de alguém. O céu, ele se move quando você se move em obediência. Há um mover, há um movimento, há uma movimentação. Porque se mover significa mudar. É como o caminho mesmo, né? Ó, na história, ele vem, Saulo, seguindo para Damasco. O caminho dele foi alterado, mas não houve ali uma conversão naquele momento imediata, porque o caminho continuou sendo o mesmo, ele continuou indo para Damasco. Porém, mudou a história da vida dele. Essa ida até Damasco, né? E através de Ananias, que, como eu disse, parecia ser insignificante na história. Então, às vezes, a gente se sente assim, se sente pequeno, insignificante, mas lembra disso que você falou para o irmão do lado. Isso que você falou para o teu irmão do lado serve para você também. O seu irmão do lado tem que falar isso para você também. Quem está com o versículo 18, por gentileza? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E levantando-se foi batizado. E aí começa de fato o processo ali, então, de conversão, né? De Saulo. Ou seja, essa obediência, irmãos, ela faz com que o milagre venha através da obediência. Mesmo que a gente não consiga ver o depois, mesmo que a gente não consiga ver tudo, porque talvez Ananias, irmãos, naquele momento não tivesse nem noção ainda de quem seria Paulo, de qual seria a história e a importância de Paulo dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo. Mas a obediência dele, ela acendeu uma luz
que parecia ser impossível. Acendeu essa luz naquele escuro. Glória a Deus. Porque para Paulo aquele momento era de escuridão total, até porque ele não enxergava, né? Ele estava ali sem ver, não tinha mais as vistas, né, funcionando. Então, para a gente aplicar esse versículo na nossa vida hoje, é que nós nem sempre temos que esperar entender tudo. Basta só obedecer, mesmo que você não entenda. Deus vai cuidar do invisível. Aquilo que para você hoje é invisível, talvez seja visível para outros lá na frente, talvez agora, talvez seja visível para você e talvez nunca seja visível para você. A gente não sabe na história o quanto Ananias soube da história de Paulo, e Ananias, por exemplo, não sabe que você não soube que você está aqui hoje ouvindo falar sobre a história de Paulo. Mas as cartas e os escritos de Paulo, eles têm impacto na nossa vida hoje. Glória a Deus. Quem pode ler o versículo 19, por favor? Tendo comido, ficou confortado, que esteve Saulo algum dia quando que estava em Damasco. Obrigado. Então é isso que eu estou falando, né? Ananias, ele pode ter saído de cena, ter passado rapidamente ali pela história, mas a obediência de Ananias ecoa, né? Até os dias de hoje, talvez ecoará lá na eternidade. Que nós, seres humanos, então mortais que somos, não busquemos Paulo, mas que nós estejamos então dispostos a cumprir o propósito de Deus que Ele tem para cada um da gente. Ananias não escreveu cartas, mas foi um canal para que o maior autor do Novo Testamento fosse ativado, né? Através da obediência de Ananias. Se hoje a gente está aqui hoje, se hoje a gente lê o livro de Atos, conta a história que nós estamos aqui ministrando, é porque Ananias obedeceu. E o céu, ele nunca, jamais se esquece de quem obedece. Diz comigo assim: o céu não se esquece de quem obedece. O céu não se esquece de quem obedece. Glória a Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta e você não vai responder, não precisa. Leva para sua casa no seu pensamento. Quantos salvos estão esperando que você diga apenas um sim, sempre? Olha, coisa linda. Quantos salvos estão esperando que eu diga: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Ainda Deus. que seja uma caneta que falha, mas não será uma caneta que mereça ser descartada. É uma caneta que pode ser recuperada. Basta obedecer. E a senhora agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de ter voltado aqui nessa igreja que sempre tem aberto as portas. E espero que as oportunidades continuem. Semana que vem estaremos juntos novamente. E é isso. Muito obrigado.